Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Mateus 27, verso 45, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Diga assim, na hora sexta, a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Diga assim: o véu do templo se rasgou. E tremeu a terra. Diga: tremeu a terra. Fenderam-se as pedras, ou em algumas versões, fenderam-se as rochas. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E muitos corpos de santos foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, diga, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco, para que Ele nos dê revelação da palavra de Deus. Pai, nós oramos ao Senhor, nós pedimos revelação nessa hora. Pedimos ao Pai, abre os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração estejam abertos para ver e enxergar cada princípio da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir do Senhor, e no meio das palavras naturais haja a palavra do Senhor. Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. É o que nós oramos e te pedimos. Diga assim: nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra que eu estou intitulando como o impacto da cruz. Nós estamos na véspera do culto do impacto, e eu quero muito compartilhar com você o o impacto, alguém que tem revelação da cruz, o impacto que isso pode trazer na vida dele. Nós fazemos esse culto exatamente porque nós cremos que a mensagem da cruz, ela é impactante. Diga amém. Fala para o seu vizinho: a mensagem da cruz, ela é impactante. Veja, nós vamos compartilhar isso durante esse culto, durante essa reunião, porque a cruz é o evento mais importante do universo. Diga assim: a cruz é o evento mais importante do universo. Veja, irmãos, isso é tão importante que dividiu a história. Sabe, o que aconteceu aquele dia, mais de 2000 anos atrás, dividiu a história da humanidade. Sabe, a maioria dos calendários das populações, maioria dos calendários dos países usam o calendário, que é também chamado de calendário gregoriano, o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe, existem apenas, talvez assim, algumas poucas nações que não usam. Uma delas, duas delas, por exemplo, é a dos judeus. O calendário judeu não usa antes de Cristo nem depois de Cristo, porque eles ainda estão esperando Cristo. Os muçulmanos também não usam. Mas a maioria das nações usa o calendário onde Jesus dividiu a história. Usa o calendário onde tem
nascer e descer. E no meio desse nascer e descer, talvez, a título de curiosidade, você já viu um AD, significa Anno Domini, significa Ano do Senhor. Veja, e esse é o evento que mudou a história, esse é o evento que dividiu o calendário do homem, da humanidade. O dia que o Filho de Deus foi para a cruz. Sabe, é sobre isso que nós vamos pregar no próximo domingo no culto do impacto. Sabe, e eu quero ficar especificamente compartilhar com você nessa noite para encorajar você, para incendiar o seu coração, para você ter a noção do que o Senhor vai fazer nesse próximo domingo e vai fazer também hoje no nosso meio. Eu quero compartilhar com você sobre as últimas 3 horas da crucificação de Jesus. Fala para o seu vizinho, se prepara. Abra o seu coração. Deus quer fazer na sua vida hoje. Amém. Você sabe, quero falar para você, compartilhar sobre essas 3 últimas horas da crucificação de Jesus. A Bíblia diz que a partir da hora sexta, que se você já tiver com a nova versão internacional, já bem traduzido, a partir do meio-dia às 3 horas da tarde, foram as últimas horas do Senhor Jesus, as últimas 3 horas da crucificação. E nós podemos perceber que algumas coisas aconteceram naquele momento de crucificação. Algumas coisas sobrenaturais aconteceram ali. E eu creio que assim como foi naquelas 3 últimas horas da crucificação, quando mostrarmos através da palavra, quando hoje você começar a ter um relance, você começar a ter uma noção do que foi a obra da cruz, eu creio que as mesmas coisas, ou guardadas as suas proporções, que aconteceram ali naquele dia, pode acontecer no coração de uma pessoa. Amém? Sabe, eu quero compartilhar com você algumas coisas que aconteceram ali. E eu creio que a mensagem da cruz, quando ela vem de forma revelada, pode acontecer na vida de uma pessoa também. Primeira coisa que aconteceu, eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, nós vemos no verso 51. A Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz que eis que o véu do santuário se rasgou. Durante aquelas horas, aquelas últimas horas da crucificação, um evento extraordinário aconteceu no templo dos judeus. Um evento extraordinário e sobrenatural. Você sabe, o templo onde o povo de Israel cultuava a Deus, ele tinha 3 áreas, 3 repartições. Havia o átrio, havia o lugar santo e havia o santo dos santos. O átrio era como se fosse ali, a nossa entrada. O lugar santo seria onde nós, os irmãos estão sentados aí. E o santo dos santos seria o lugar mais interior. Seria como se fosse aqui na plataforma. E Deus, Ele se manifestava no santo dos santos. E o sumo sacerdote, as únicas pessoas que poderiam entrar ali no santo dos santos, ou seja, poderiam experimentar a presença de Deus, era apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, quando eles iriam fazer o sacrifício pela nação. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava ali no santo dos santos para fazer o sacrifício, e a presença de Deus se manifestava. Mas o dia que o Senhor morreu na cruz, o véu, a cortina, havia uma cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. As pessoas não tinham acesso a ele. Mas o dia que Jesus morreu na cruz, de uma forma extraordinária e sobrenatural, aquela cortina que separava, que dividia o povo de ter a presença de Deus, foi rasgado. Sabe o que isso nos fala? A mensagem da cruz, ela rasga aquilo que divide você de Deus. Existem muitas pessoas que estão afastadas de Deus, que há um véu separando elas do Senhor. Mas o dia que ela tem uma experiência com a mensagem da cruz, o dia que ela tem revelação do que aconteceu ali na cruz, então os olhos dela que estavam vendados, estavam como que um véu, então aquele véu é retirado e agora ela tem acesso ao santo dos santos. Quantos podem dar glória a Deus? Talvez foi assim na sua vida.
vida. E o dia que você teve entendimento do que estava acontecendo ali na cruz, do amor de Deus por você na cruz, então você começou a ter acesso. Antes você não tinha acesso ao Senhor. Você até tinha temor de Deus, você até queria experimentar de Deus. Você já ouviu, desde criancinha, você ouviu falar de Deus, de Jesus, mas você nunca experimentou, havia um véu. Mas quando você ouve a respeito do amor de Deus na cruz, o véu é rasgado na sua vida. Você pode ter acesso à presença dele. Quantos dizem aleluia a respeito disso? Oh, aleluia, isso é poderoso. Mas aconteceu uma segunda coisa ali naquelas 3 horas. Eu creio que isso pode acontecer nas nossas 3 horas também. Eu creio. Segunda coisa que aconteceu ali, algo poderoso. Irmão, não foi um dia qualquer. Assim como eu creio também que a mensagem da cruz não é uma mensagem qualquer. A Bíblia diz no verso 52: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Pessoas ressuscitaram no dia que Jesus morreu na cruz. Foi algo extraordinário, algo sobrenatural. Pessoas que estavam mortas. Você sabe, né? Eles guardavam os corpos numa espécie de caverna. E no dia que Jesus morreu na cruz, pessoas ressuscitaram. Sabe uma coisa? Eu creio que quando a pessoa que você levar esse próximo domingo tiver a revelação do que foi a cruz, elas vão ser ressuscitadas espiritualmente também. Talvez você chegou aqui essa noite morto espiritualmente. Talvez você chegou essa noite aqui morto na fé. Mas quando você tem uma experiência com a cruz de Jesus, então você é ressuscitado, como aconteceu com aqueles santos. A palavra, ela tem poder de ressuscitar. A palavra da cruz, ela ressuscita os mortos. Eu creio que isso vai acontecer na vida de muitos a partir de hoje. O Senhor vai ressuscitar você. Você que já serviu ao Senhor, mas hoje está morto. O Senhor quer tirar você do sepulcro, irmão. O Senhor quer tirar você da cova espiritual que você entrou. Quantos dizem amém a respeito disso? Eu creio muito mais santos vão ressuscitar no próximo domingo também. Oh, aleluia! Terceira coisa que aconteceu ali naquelas 3 horas, que não foram 3 horas comuns. Terceira coisa que aconteceu, nós vemos o seguinte, verso 51, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Querido, o verso 54 diz assim também: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, diga assim, terremoto. Diga assim, as rochas se fenderam, a terra tremeu. Veja, talvez você tenha visto nos noticiários terremotos acontecendo em vários lugares, provocados por fenômenos naturais. Mas o terremoto que aconteceu aqui em Israel, nesse dia, não foi provocado por nada natural. O abalo sísmico que aconteceu naquele dia não foi provocado por nenhuma placa tectônica que saiu do lugar, mas foi provocado porque o Filho de Deus estava indo para a cruz. Foi provocado porque aquele que não tinha pecado estava tomando sobre si o pecado que estava em você, que estava em mim, e levando ali na cruz. O peso da humanidade ele atraiu sobre ele naquele dia, naquela tarde. Não poderia acontecer outra coisa senão a terra tremer, as rochas se despedaçarem, um impacto poderoso sobre a terra. Eu creio, irmão, que isso pode acontecer quando aquele que ouve a mensagem da cruz, ele abre o seu coração. Eu creio que esse impacto que aconteceu sobre as rochas, sobre a terra, pode acontecer no coração do homem. Quantos creem nisso? Se o Senhor foi poderoso para impactar uma rocha, eu creio, o Espírito de Deus é poderoso para impactar corações também. Amém? Se a terra tremeu, ficou abalada, eu creio, vidas podem ser abaladas, pessoas podem ser chacoalhadas pelo poder de Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia.
Sacode seu vizinho e fala assim: o Senhor quer abalar você pela palavra da cruz. Fala para ele assim: corações duros como a rocha podem se fender, irmão. A palavra do Senhor diz, Ezequiel 36, 26, abra lá, Ezequiel 36, 26. Existem corações que são como uma rocha. Existem corações que são como uma pedra. Existem corações que de fato são como uma montanha rochosa. Mas o Senhor tem poder para mover as montanhas e tem poder para fender as rochas. A palavra do Senhor diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra. Palavra, Ezequiel 36, 26. Palavra ela afirma: existem corações que são como de pedra. Existem corações que são duros como uma rocha. Mas a palavra da cruz pode fender a rocha, pode despedaçar a pedra, que pode transformar um coração que era duro num coração de carne. Quantos recebem isso? Fala para a pessoa que está do seu lado, olha para ele: Deus pode mudar o seu coração. A palavra da cruz pode transformar o seu coração. Se você mesmo reconhece que o seu coração é duro, talvez seja o seu caso, talvez seja como o meu caso, de eu reconhecer meu coração muito duro, Senhor, muda o meu coração. Talvez você precisa fazer isso essa noite. Você precisa falar para Deus: Senhor, muda o meu coração. Entra no meu coração, transforma a minha história. Quantos dizem amém desse período? E Ele terá essa liberdade para fazer isso na sua vida, amém? Por último, eu quero compartilhar com você. Os irmãos do diaconato podem preparar a ceia. Quarta coisa, a Bíblia diz assim no verso 54: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Querida, a quarta coisa, em primeiro lugar, nós vemos o acesso espiritual. Digo, acesso espiritual. Diga junto comigo, diga assim: o acesso espiritual. O véu se rasgou. Eu posso entrar. A segunda coisa que aconteceu foi uma ressurreição espiritual. Diga assim: ressurreição. Os santos foram tirados do sepulcro. Veja, talvez você entrou aqui morto, o Senhor pode tirar você do sepulcro. Pessoas que estão mortas, estão perto de você, o Senhor pode restaurar elas. Terceira coisa que aconteceu ali. Terceira coisa poderosa, diga assim, um impacto. O Senhor, Ele tremeu a terra, Ele fendeu as rochas. Eu creio, isso pode acontecer com corações também. Corações podem ser tocados e quebrados e transformados em outros. Em quarto lugar, é exatamente o propósito dessa reunião, é o propósito da reunião do próximo domingo. A Bíblia diz que houve uma conversão espiritual. A Bíblia diz que o centurião, aquele guarda, aquele chefe, aquele capitão de 100, que há poucos instantes estava zombando, há poucos instantes estava chicoteando Jesus, há poucos instantes estava blasfemando dele, zombando. Aquele mesmo homem estava rindo, incrédulo a respeito do que acontecia. A Bíblia diz que esse mesmo homem se dobrou diante daquela luz que aconteceu ali na cruz. Ele se dobrou e reconheceu: esse era o Filho de Deus. Esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Veja o propósito da palavra. O propósito da mensagem da cruz é que você chegue a uma conclusão: o Filho de Deus, Ele veio por mim, Ele morreu por mim, e hoje Ele vive e está sentado à direita do Pai. O propósito de nós ministrarmos isso é falar para você: existe um Deus que pode mudar a sua vida. Existe um Deus que pode mudar a sua história. Existe um Deus que pode quebrantar seu coração, coração duro como uma rocha. Ele pode entrar e transformar histórias. O propósito de nós estarmos no próximo domingo ali
é levar essa mensagem da cruz para vidas que precisam ter uma conversão. Sabe o que é uma conversão? Conversão é uma mudança de rumo. Aquele centurião, ele estava num rumo, ele estava num caminho, ele estava com um pensamento a respeito de Jesus. Mas depois que ele viu o que aconteceu ali na cruz, aquele pensamento, aquela visão mudou completamente. Houve uma conversão, houve um giro a respeito do pensamento, da visão, do trilho que ele estava vivendo. Olha aqui para mim, talvez você precise disso na sua vida. Talvez o Senhor já tenha cercado você com o amor dele. Talvez o Senhor já tenha colocado pessoas que estão sendo usadas como placas de sinalização na sua vida. Pessoas que estão sendo usadas como placa para mostrar para você, muda o caminho. As placas são para mudar o caminho. As placas são para você poder fazer uma rota diferente. Isso tem acontecido talvez com você. O Senhor tem colocado pessoas, o Senhor tem liberado palavra para você mudar a sua rota, meu querido. Basta você tomar essa decisão hoje e mudar a rota do seu caminho. Amém. Mudar o trilho, os passos que você vinha seguindo, os passos que você ia dando. Basta hoje você falar, Senhor, eu preciso mudar. Meu coração tem sido duro como uma rocha. Entra nele, fende ele, muda ele. Quantos desejam isso? Amém.